E aí, nono ano, tudo bom, meu povo? Hoje a gente vai debater com vocês o início da Guerra Fria, tá? O capítulo 2 aí da unidade 4, né? Um dos assuntos mais clássicos aí da historiografia, tendo em vista que envolve assuntos que vocês gostam também, que é os quadrinhos, né? Que vão retratar muito bem, né? Esse assunto aí do nosso objeto digital, tema que nós já debatemos na nossa Semana dos Quadrinhos, o projeto que teve aí no início do ano, né? Que provavelmente no ano que vem também vai ter, né? E que também é um dos principais temas, tanto para ajudar a desenvolver aí a Marvel e a DC no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, foi justamente, né, a disputa do mundo bipolar, né, entre aí os Estados Unidos e a União Soviética. Vale ressaltar que esse período aí do capítulo é chamado de Guerra Fria, né, porque não houve um conflito, né, direto entre as duas superpotências, né. Houve disputas e guerras que aconteceram, né, nas suas áreas de influência, mas a disputa que vai acontecer entre eles vai ser ideológica, propagandista, armamentista, né, vai tratar aí também da importância da expansão aeroespacial, né, a famosa Guerra nas Estrelas, né, que vai colocar aí um homem em órbita, a suposta ida do homem à Lua, que nós vamos debater também. Vou trazer umas coisas legais para a gente ver sobre a Guerra Fria na próxima aula, tá? Só que na aula de hoje nós vamos responder algumas questões referentes ao capítulo no que toca aí a importância do que seria a Guerra Fria, tá? A Guerra Fria ela vai ser marcada pela disputa, né, entre, né, o ano de 1945, onde encerra-se a Primeira Guerra, até a queda do Muro de Berlim em 1889 e a desintegração da União Soviética em 1991, né, da disputa da chamada bipolaridade do mundo, onde os dois grandes centros hegemônicos de poderes vão disputar a geopolítica mundial, né? Os Estados Unidos à frente aí do sistema capitalista, né, com a sua economia voltada aí para o liberalismo, né, para a sua economia voltada aí para o livre mercado, é importante destacar, e também a União Soviética, né, que a gente coloca aí entre aspas como socialismo, porque já vivia o processo controlado, né, do Estado pelo Stalin, que vai destruir, né, todos os símbolos importantes da Revolução Russa, a importância da questão da Revolução Mundial e o apoio a elas, né. Vale ressaltar que nesse período, nos dizeres do próprio professor Eric Hobsbawm e também do ministro das Relações Internacionais, né, da Inglaterra, né, e também do próprio diplomata, né, inglês na União Soviética, vai dizer que o objetivo, inclusive, né, do stalinismo não era apoiar as revoluções que aconteciam pelo mundo, pelo contrário, né, era ajudar, inclusive, a desmobilizá-las. E que o perigo que envolvia a Alemanha antes da guerra com os russos, ele era bem mais fácil de não acontecer, né, porque as pretensões da União Soviética não eram essas, né. Por isso que o tom da Guerra Fria ficou principalmente na questão da propaganda, na questão do armamentismo e do desenvolvimento da tecnologia e também, né, do desenvolvimento do setor aeroespacial. Nesse período vão ser criados também muitos importantes órgãos, né, como o FBI, como a CIA. Né, a CIA vai ser criada no ano de 1947, né, porque as agências de espionagem vão ser importantes nesse período. A KGB também vai se estruturar na União Soviética. Vai ser criado personagens importantes dentro do cinema, né, como o James Bond, que fazia parte do serviço secreto inglês, da Scotland Yard, para esconder, por exemplo, os problemas que a Inglaterra teve após a Segunda Guerra Mundial, deixando de ser a principal potência do mundo, né, mas que aí nas suas tramas o James Bond, ele inclusive combate alguns comunistas. Tem um filme que é gravado no Brasil, que trata sobre esse tema, que é o Foguete da Morte, né, diga-se de passagem, e que a propaganda da Guerra Fria ela vai ser colocada em prática principalmente de início pelos Estados Unidos da América, né, através da chamada doutrina Truman, né, que vai impedir aí o avanço do capitalismo no Ocidente e vai também ajudar, né, a combater, né, com o sentimento antissoviético, defendendo aí a expansão do capitalismo. Diga-se de passagem, o macartismo,
que é uma doutrina que vai ser pregada por um dos senadores dos Estados Unidos dos anos 50, né, vai tratar aí quase todo o processo de oposição e crítica, né, aos valores norte-americanos como comunistas. Muitos intelectuais vão ser perseguidos, né, como Charlie Chaplin, como que vai ser obrigado a voltar para a Inglaterra, diga-se de passagem, né, como Albert Einstein também vai ser perseguido como comunista, etc. E que isso vai virar, de certa forma, uma espécie de medo que a população vai ter desse contexto, de acontecer ou não uma catástrofe nuclear, né? Isso vai ser transpassado também pelos próprios quadrinhos. O macartismo vai chegar através da propaganda existente oficial do Estado, né? Apesar aí dos seus excessos, também a tocar a juventude no período do pós-guerra, né? E vão surgir quadrinhos clássicos e importantes como o Capitão América, né? Como o Homem de Ferro, que representa aí a corrida armamentista, né? Um dos inimigos do Homem de Ferro, inclusive, é o Dínamo Vermelho, que era um soldado russo que roubou a tecnologia do Tony Stark para lutar contra ele mesmo, né? E o Capitão América também tem como seu principal inimigo o Caveira Vermelha, que mostra aí a relação existente entre os Estados Unidos e a União Soviética e a disputa pela Guerra Fria também na questão da propaganda, né? O Superman, né, tem uma revista do Superman muito famosa, que é o Superman entre a Foice e o Martelo, né, que vai mostrar, né, que a nave do Kal-El, ao invés dela cair, né, no Kansas, numa região aí importante dos Estados Unidos, né, de fazendas e etc., ele vai ser criado aí pela família dele, a nave do Superman vai cair, né, não na cidade de Smallville, mas na cidade de... vai cair na Rússia, né, na cidade de Moscou, e o Superman vai se tornar um agente soviético, né, diga-se de passagem. O símbolo do Superman vai ser a foice e o martelo e tal, é um negócio bem escancarado em relação à Guerra Fria. E também tem muitos quadrinhos do Superman que mostram, por exemplo, a catástrofe nuclear, né? Tem um quadrinho que retrata que vai acontecer o boom da Guerra Fria, né? A guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, e todos os terráqueos vão morrer e apenas ele vai sobreviver. É muito interessante destacar isso também. Um dos quadrinhos que vai escancarar realmente a questão da Guerra Fria, né, diga-se de passagem, é o Watchmen, né, que vai tratar do psicológico e do medo das pessoas, né, através da figura do Dr. Manhattan, de apertar ou não o famoso botão vermelho que ligaria as ogivas nucleares e o mundo aí acabaria numa catástrofe, né, apocalíptica. Então, que é uma das grandes obras do Alan Moore, né? Quem quiser assistir também o filme da DC do Watchmen é muito bom, né? E tudo isso vai estar presente aí no exercício que eu vou passar para vocês, já que a gente vai responder algumas questões sobre esse assunto, né? Que é bastante interessante, né? E que nas próximas aulas a gente vai tratar sobre ele também, né? Eu vou passar aí as questões que nós vamos responder com vocês hoje, e não deixe de ver a nossa realidade aumentada, que é justamente sobre a representação da Guerra Fria na propaganda e também nos quadrinhos, tá? Uma coisa que faz bem parte do cotidiano de vocês, principalmente os quadrinhos da DC e da Marvel, tá? O que acontece, galerinha? Vocês vão responder aí a atividade aumentada da página 180, tá? Que é justamente sobre as propagandas ideológicas da Guerra Fria e os quadrinhos, né, relacionados a isso. E nós vamos responder com vocês aí a página 182 do Desenvolver e Aplicar, tá? E a questão 1 da página 189, né, o De Olho na Prova, que é uma questãozinha aí de marcar, mas que ela resume um pouco do conteúdo do capítulo, tá bom? E na semana que vem a gente vai responder outros, tá certo? Vou abrir aqui direto no meu livro digital para a gente dar início. Ó, página 182. Espera aí. Deixa eu abrir aqui no livro digital. Ó, página 182, certo? Nosso livrinho digital, tá? A gente vai ler e responder a questãozinha desse texto aqui. Inclusive é do professor Leandro Carnal, tá? Diz assim, ó. A cidade de Berlim foi cenário, né, mais vivido da bipolarização ideológica da Guerra Fria. Sobre esse tema, leia o texto a seguir e responda as questões. Gente, ó,
a Alemanha foi um dos símbolos da Guerra Fria, né? Ainda no desenrolar do final da Segunda Guerra, né? Os três grandes líderes das nações que vão, de certa forma, nortear, né, os princípios da Guerra Fria, que é a União Soviética, através da figura do Stalin, né? Os Estados Unidos da América, através da figura do presidente Roosevelt, né? E também o Churchill, Winston Churchill, né? Que era também aí primeiro-ministro da Inglaterra, no período. Eles vão traçar os rumos da Guerra Fria em três grandes conferências, né? A Conferência de Teherã, né? A Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam, né? Que vai acontecer na Alemanha, tá? E nela vai ser dividida as áreas de influência que o Ocidente e o Oriente vão ter, principalmente os países do leste europeu que passam a ser ocupados pela União Soviética e ter como influência o seu regime político, ou aqueles que passam a ser incorporados a ela, como a Letônia, como a Estônia, né, como a Lituânia, né? E também vai mostrar a divisão da Alemanha em duas grandes áreas de influência, uma relacionada dentro da figura dos aliados aos Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que vai ficar com a parte ocidental da Alemanha, a República Federativa da Alemanha, né, e a União Soviética, que vai ficar com a outra parte da Alemanha que vai ser dividida, né, que é a República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental. Tá? Por que a Alemanha vai ser dividida? Se não fosse a União Soviética, a Alemanha não teria sido, né, derrotada, né, os nazistas não teriam sido derrotados durante a Segunda Guerra. É a partir do avanço da União Soviética que isso vai acontecer. Então, quando o dia D acontece e quando os alemães se rendem, né, vai ser debatido, né, entre os líderes das superpotências que se tornaram fortalecidos após a Segunda Guerra, a sua divisão. Tá? Como um símbolo, inclusive, né, da luta contra o nazifascismo, né, da união estranha que foi feita, como diz o professor Eric Hobsbawm, entre capitalismo e, entre aspas, socialismo, né, durante, né, a Segunda Guerra Mundial. Né? E que após a Segunda Guerra Mundial, esses dois setores importantes, né, vão se transformar naqueles que vão mandar na geopolítica mundial, certo? Eles vão organizar dois polos antagônicos de poder e hegemonia, né? E a partir desses dois grandes centros, né, de poder e hegemonia, dois grandes sistemas econômicos, né? O capitalismo à frente dos Estados Unidos da América, né? E o socialismo, entre aspas, à frente, né, com o modelo stalinista à frente, né, aí, da União Soviética, tá? Então a gente vai ver como é que vai acontecer o bloqueio de Berlim, né? Que Berlim ficava do lado da Alemanha Oriental, sob o controle da União Soviética, e o Stalin aí, né, no início dos anos, entre 1947 e 48, vai fechar a fronteira aí da Alemanha Oriental sob a cidade de Berlim, tá? Que vai ficar conhecido inclusive como Cerco de Berlim, que é justamente disso que a questão vai tratar, e nós vamos ver como a Guerra Fria vai ser colocada em prática aqui, né, no texto. Diz assim, ó: a cidade de Berlim foi o cenário mais vivo da bipolarização ideológica da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética, socialismo e capitalismo. Socialismo entre aspas, porque não era mais socialismo, era uma ditadura, né? Mas vamos colocar aí entre aspas, socialismo e capitalismo, tá? Stalin decidiu bloquear Berlim Ocidental no verão de 1848. Todo o território que cercava a Berlim Ocidental era controlado pelos soviéticos. Na verdade, a cidade de Berlim era controlada pela União Soviética, ficava do lado soviético da partilha da Alemanha, certo? Ela foi partilhada na Conferência de Potsdam em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental era chamada de República Democrática da Alemanha, sob a influência da União Soviética, tá? E a parte ocidental, ou a Alemanha Ocidental, era chamada de República Federativa da Alemanha, sob a influência dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, tá? Então, Stalin decidiu bloquear Berlim Ocidental no verão de 1848.
todo o território que cercava Berlim Ocidental era controlado pelos soviéticos, bloqueando as ferrovias e rodovias. Stalin pretendia levar a cidade à rendição e integrar o setor de Berlim Ocidental ao Oriental. Ele queria unificar, né, a capital Berlim, né, como se fosse toda do lado da União Soviética. Tá? Ele vai mexer alguns pauzinhos, né, ele vai cercar, né, aí a fronteira de Berlim, né, para impedir que a Alemanha Ocidental tivesse mantimentos e tivesse, de certa forma, apoio, né, dos aliados. E isso vai gerar um alvoroço muito grande, a possibilidade de haver um conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos. Tá? Ó, aqui está um típico exemplo da Guerra Fria. Stalin não invadiu Berlim Ocidental, pois isso significaria uma declaração formal de guerra. Então ele só fez o quê? Ameaças, propaganda, né? Stalin apenas bloqueou parte que estava sob o seu controle, tá? Queria vencer pela fome e não pela guerra direta. Então ele fez uma provocação aos Estados Unidos da América e à Inglaterra e à França, né? Porém, ele não foi uma guerra declarada, né? A Alemanha tornava-se naquele momento o principal foco da Guerra Fria. Inclusive é tanto que no início dos anos 60, vai acontecer aí em 1961, né, a construção do Muro de Berlim, que vai separar a capital da Alemanha em duas, né, Berlim Oriental e Berlim Ocidental. É interessante destacar, né, sobre essas causas da Guerra Fria, que na Copa de 78 as duas Alemanhas, desculpe, certo? Vão jogar uma contra a outra na semifinal da Copa, e a Alemanha Ocidental vai ganhar de 2-1, né? Para você ver como a Guerra Fria ajudou aí na disputa política, né, pela hegemonia mundial, né, onde as duas Alemanhas divididas aí em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental vão disputar a semifinal da Copa do Mundo, né? Para você ver como a Guerra Fria era séria, né? A possibilidade de um conflito mundial, né, gerava um alvoroço e um medo grande nas pessoas. A Alemanha tornava-se naquele momento o principal foco da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos decidiram também mostrar sua força. Desde o início do bloqueio de Berlim, os norte-americanos organizaram uma permanente ponte aérea, né? Os aeroportos da área alemã, controlado pelos ocidentais, né? Aviões levavam sem cessar alimentos, remédios e roupa para os berlinenses, né? O presidente Truman, né, que é o presidente dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, né, ainda fez saber aos soviéticos que se qualquer avião norte-americano fosse derrubado ao abastecer Berlim, ele não hesitaria em começar uma guerra aberta. Tá? Os aviões norte-americanos não foram derrubados, né? A cidade continuava a ser abastecida regularmente pelos aviões ocidentais. Depois de um ano de bloqueio, Stalin reconheceu a sua derrota, suspendendo o cerco de Berlim Ocidental. Hoje existe muita discussão sobre o motivo do recuo de Stalin, porque ele retrocedeu em seu objetivo. Na verdade, ele cumpriu muito bem o seu objetivo. O objetivo era justamente a própria provocação em si, né? A principal retórica da Guerra Fria foi a disputa ideológica entre os dois centros hegemônicos de poder, né? Entre os dois sistemas econômicos, o capitalismo, né, representado pelos Estados Unidos, e, entre aspas, o socialismo aí, na figura do stalinismo, né, que defendia a questão do socialismo no seu país, que defendia a aliança, né, dos comunistas com a burguesia nacional dos principais países, governos de conciliação de classe, e não tinha a pretensão de influenciar, né, as evoluções que estavam em curso no mundo. Pelo contrário, né, a Guerra Fria foi marcada, inclusive, por muitas disputas, no qual a União Soviética, inclusive, foi contra, por conta das suas pretensões de manter aquilo que tinha conquistado, né? Por exemplo, durante a Revolução Chinesa, né, a União Soviética ficou do lado do Partido Nacionalista, não do lado do Partido Comunista Chinês. Ela foi contra, né, de início, a Revolução Chinesa. A mesma coisa aconteceu em Cuba, né?
quando aconteceu a Revolução de Independência de Cuba, né, com o apoio aí do Fidel Castro, de Che Guevara, né, a União Soviética de início era contra o regime cubano, né. Só posteriormente, no próprio regime cubano, decidiu fazer, de certa forma, por conta da influência que havia do norte-americanismo na ilha, né, acordo com a União Soviética, tá? Mas de início a União Soviética era contra tanto a Revolução Chinesa como também contra a Revolução Cubana, tá? É importante destacar isso também, porque a União Soviética não queria entrar em uma guerra aberta com os Estados Unidos da América e nem os Estados Unidos queria pagar para ver entrar em um conflito aberto com a União Soviética, né, para uma guerra nuclear acontecer, tá? Então vamos ver como é que a retórica da Guerra Fria está presente dentro do texto para a gente responder as questões. Primeira questão. Por que o autor considera a situação de Berlim um típico exemplo da Guerra Fria? Primeiro, vale destacar que a divisão, né, da Alemanha, né, é o primeiro passo, fora as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, que foram não apenas para destruir as cidades japonesas, como um dos maiores crimes de guerra que já aconteceram, que não teve nenhuma punição, né, para mostrar para a União Soviética que os Estados Unidos podiam fazer, né, como principalmente a divisão da Alemanha. A divisão da Alemanha é justamente o início da Guerra Fria, certo? Junto com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, tá? Então, ó, por que o autor considera a situação de Berlim um típico exemplo da Guerra Fria? Porque marcou o início de sua propaganda ideológica e a disputa política nas áreas de influência de ambos sistemas econômicos das superpotências. Estados Unidos versus o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que de socialista só tinha um nome nesse período aí, tá? Tudo aquilo que havia sido conquistado, né, pelo socialismo com a Revolução Russa foi destruído e desfeito pela ditadura stalinista, certo? Como a Rússia ter deixado de ser democrática e ter virado um regime autoritário, né? Onde a vanguarda bolchevique que participou da Revolução Russa e defendia a organização dos soviets foi praticamente disseminada pelo stalinismo, né? A maior parte dos líderes foram mortos, né? Após a morte de Lenin em 1823 devido aí a um AVC, né? O stalinismo começou a vencer, né, dentro das organizações sociais, né? A burocracia começou a tomar conta do Estado, né? E o Stalin começou a mandar, né, tanto no Partido Comunista, como utilizou ele como um instrumento para controlar o Estado e não mais os soviets. E assim, a União Soviética deixou de ser socialista, tá? Por isso que quando a gente coloca o socialismo entre aspas, o chamado socialismo real não é um socialismo de verdade, certo? Não é o socialismo defendido pela Revolução Russa e nem pelo pensamento do Marx, tá? Qual era o objetivo de Stalin ao realizar o bloqueio de Berlim Ocidental? Provocar os Estados Unidos da América
dando seguimento à retórica da Guerra Fria. Que foi posta em prática com ameaças e propaganda e também com sua, não com sua rendição, mas com seu recuo. Com seu recuo e também com o seu recuo, vírgula, não entrando em um conflito direto. Ó, qual era o objetivo de Stalin ao realizar o bloqueio de Berlim? Provocar os Estados Unidos da América dando seguimento à retórica da Guerra Fria, vírgula, que foi posto em prática com ameaças e propaganda, vírgula. Porém, houve o retroceder de suas ações, não entrando em conflito direto com o adversário. Pronto, assim ficou melhor. Ó, qual era o objetivo de Stalin ao realizar o bloqueio de Berlim? Provocar os Estados Unidos da América, vírgula. Não, vírgula não. Provocar os Estados Unidos da América, dando seguimento à retórica da Guerra Fria, vírgula, que foi posta em prática com ameaças e propaganda. Porém, né, houve a desistência de suas ações, vírgula, não entrando em conflito direto com o adversário. Isso aqui é a retórica da Guerra Fria, né? É a propaganda, a ameaça, né? Que muitas vezes ficava nas palavras, né, ofensivas, mas que na prática não havia um confronto direto entre as superpotências. Esses confrontos vão acontecer nas suas áreas de influência, né? A Guerra do Vietnã, a invasão aí no Afeganistão, né? A Guerra da Coreia, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, né? Os grupos armados que vão ser construídos aí no Oriente Médio com o apoio dos Estados Unidos da América e da CIA, né? A Guerra Fria vai acontecer principalmente na área de influência, mas entre as duas grandes superpotências elas lutavam para desmotivar, né, esses conflitos e ao mesmo tempo, de certa forma, cutucar o adversário através da corrida armamentista, através da propaganda, né, através, né, do desenvolvimento tecnológico, né, e também da batalha ideológica, tá? Questão 3, para a gente encerrar, tá? A questão da página 180, né? A questão da página 189, ela vai ficar para a semana que vem, tá? A questão aí de olho na prova.
Vamos lá, questão 3. Agora, responda a questão no final do texto, né? Agora, responda a questão no final do texto. Por que o governo soviético retrocedeu, né, no bloqueio à parte ocidental de Berlim? Retroceder nesse caso foi a tática encontrada para que o tom da Guerra Fria fosse alcançado. Com as provocações e propaganda mas não com uma guerra aberta. Pois ambos as potências sabiam das graves consequências que ela poderia causar. Certo? O objetivo do Stalin ao retroceder não era justamente porque ele tinha medo dos Estados Unidos, ou tinha medo, por exemplo, né, da coalizão dos aliados, que inclusive vai gerar, né, a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O objetivo do Stalin era justamente fazer a retórica da Guerra Fria, provocar, né, fechar, cercar, né, porém não entrar em um conflito direto, certo? Era fazer a disputa ideológica e política, tá? E ao retroceder, né, ao recuar, né, ele não deu, né, o outro lado por vencido, pelo contrário, ele mostrou que ele teve a iniciativa de fazer aquilo, de provocar, né, e de dar o tom do início da Guerra Fria, da mesma forma como os norte-americanos já estavam fazendo lá, né, no Ocidente, com a doutrina Truman, né, para impedir, né, o avanço das ideias, né, entre aspas, socialistas na América Latina, né, e nos países capitalistas, né, e na luta aí do combate, né, ao comunismo, né. O que o Stalin fez? Ele respondeu a essas provocações, né, fazendo uma provocação, né, e uma provocação bastante grave, que poderia ter levado a um conflito importante, mostrando inclusive que a própria Alemanha é de início o principal símbolo da Guerra Fria, né? Encerra-se a Segunda Guerra com ela e ao mesmo tempo ela dá início com a sua partilha, né? O simbolismo da partilha do mundo entre duas grandes superpotências, né? A famosa ordem bipolar, né? A União Soviética e os Estados Unidos, né? E os seus sistemas econômicos e políticos antagônicos, né? O socialismo, né, com o tom stalinista autoritário, né, e os Estados Unidos da América, né, com a frente aí do sistema capitalista. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, certo? Não deixe de responder aí, né, o nosso RA, que vai tratar aí sobre o assunto dos quadrinhos, tá? É importante destacar isso também. Vou até mostrar aqui para vocês antes de encerrar a nossa aula de hoje, ó. Tá bem aqui em cima, ó. Vai falar aí do Homem-Aranha, do Capitão América, do Superman, tá? E da propaganda da Guerra Fria aqui, ó. Tá bom? Não deixe de ver a agenda Edu, porque lá vai estar as diretrizes da semana. Responda
o nosso RAzinho aí, ó, tá? Nosso objeto digital, tá certo? Respondam as atividades que vão estar presentes no portal Site Digital, tá? Porque lá vocês vão responder as atividades com o encerramento dos capítulos, né? Para contribuir aí para a nota de MA de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.